Olá, olá, aqui é a Elianai do meu, como é que é mesmo? Eucast. Ai, caiu a minha coroa e não tem problema, vamos sem a coroa mesmo, fazer o quê, né, gente? Vamos fazer uma vaquinha aí, hashtag Washington, compra uma coroa pra Elianai, por favor. Vamos lá conversar sobre 5 coisas do terceiro setor que você não sabe, ou que se você não sabe, precisa rememorar. Bora lá, gente. Primeira coisa, vocês sabiam que o terceiro setor hoje movimenta 5,29% do PIB? Estamos equiparados ao agronegócio. Então, é um tipo de empresa que tem mercado. Segunda coisa, que você não sabia, mas vai saber agora. As entidades do terceiro setor, elas são consideradas pelo governo como uma empresa comum, ou seja, você e a Votorantim têm as mesmas obrigações fiscais. Portanto, você tem que ter uma contabilidade especializada em terceiro setor. Terceira coisa, você sabia que, por exemplo, as faculdades de ciências contábeis, administração e afins não falam muito sobre o terceiro setor? Que nós temos uma falta muito grande de profissionais especializados? E eu acho interessante, já que hoje nós movimentamos tudo isso do PIB, deveria ser uma área de interesse na graduação de ciências contábeis. Precisamos rever esses conceitos. Uma quarta coisa interessante sobre o terceiro setor é que o terceiro setor pode firmar parcerias com empresas para que essas empresas possam alcançar as suas metas de responsabilidade empresarial, de responsabilidade social e até mesmo de responsabilidade ambiental. Portanto, entidade do terceiro setor, você deveria ter projetos focados nessas ações. A quinta coisa, e aí eu vou falar quantas coisas eu quiser, tá? Fica o número de 5, mas eu vou falando, tá bom? Que a gente vai falando mesmo. Que a gente é assim. Uma outra coisa interessante sobre o terceiro setor é que ele é obrigado, né, a ter a sua contabilidade e que a contabilidade do terceiro setor, de uma entidade do terceiro setor, pode servir de base para que uma empresa apresente o seu balanço social. Então, uma entidade do terceiro setor que fala sobre os seus impactos no seu balanço pode ajudar uma empresa a alcançar as suas metas sobre isso. Outra coisa interessante sobre o terceiro setor e que as pessoas não falam é que o terceiro setor, ele movimenta, né, aquilo que há de melhor na sociedade. A gente estava conversando agora, antes de tomar esse cafezinho, né? Porque nós estamos aqui desde cedo. E a gente estava falando sobre o que o terceiro setor pode fazer numa comunidade. Por exemplo, conheço uma comunidade onde foi montada uma organização, onde as pessoas eram todas voluntárias e que, através do trabalho dessas mulheres nessa organização do terceiro setor, essas mulheres puderam ir para o mercado de trabalho. Algumas foram fazer faculdade, outras conseguiram emprego, outras conseguiram colocação por conta do seu trabalho numa entidade do terceiro setor. Vocês estão vendo como é interessante o terceiro setor? E eu vou mais além quando eu falo sobre isso, e eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por terceiro setor. A gente sabe que o poder público não vai conseguir atingir uma série de pessoas ou uma série de coisas que hoje são tão necessárias. Então, por exemplo, nós precisaríamos ter mais investimentos na área de tecnologia para a população carente. Estava lendo um estudo esses dias falando sobre a geração alfa, né? Que é a geração que vem, acho que de 2010 para frente, que é um pouquinho depois da geração Z, agora é a alfa. Sabia, Érica? É a minha diretora agora. E aí, vocês sabiam que, por exemplo, essa tecnologia, ela afasta e a gente cria uma linha de distanciamento entre o mais pobre e o mais rico e que nós deveríamos ter muito mais
entidades ou programas de inclusão digital do que nós temos hoje? Porque esse distanciamento vai ficar enorme. É o distanciamento cultural, é o distanciamento econômico. Então, a gente precisa de iniciativas do terceiro setor para a gente fazer a inclusão dessas pessoas. É isso que movimenta o mundo para que o mundo seja melhor. Então, a entidade do terceiro setor, né, uma ONG, ela deveria, né, uma OSC, ela deveria inclusive estar vendo aí, né, lendo e estudando as ODSs, quais os impactos, onde eu me enquadro, o que eu posso fazer. Então, as pessoas não falam isso para vocês, mas eu tô falando aqui. Vão atrás dessas informações, porque isso é muito relevante no mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.